Todos os homens da Lagoa Grande, a todos os homens dessa comunidade, em nome daquele que eu considero a reserva moral do município de Amontada, em nome daquele que serve de espelho para todos nós, para segui-lo na sua caminhada. Queria cumprimentar a todos os homens em nome do seu Estevão Martins. Eu gostaria de cumprimentar a todas as mulheres, a todas as mães e todos os jovens, em nome da dona Mirta e da dona Eliana Jacinto. Amigos, o arcebispo de Sobral, Dom Aldo Pagotto, hoje arcebispo da Paraíba, de João Pessoa, ele dizia que quem gasta muito em eleição, ou roubou ou vai roubar. E é assim que eu quero começar a dialogar. Nós estamos iniciando com a fé de transformar. Nós estamos iniciando com a possibilidade de ter o doutor Valdir como candidato a prefeito e que começa fazendo um juramento. O que ele entrar vai ser o mesmo que ele vai sair. É diferente dos outros. O doutor Valdir começa e vai fazer isso no primeiro, nessa reunião, ele vai reiterar. E falo isso com alegria, porque eu vejo no doutor Valdir a fé e a vontade daquele que quer transformar, daquele que quer mudar, daquele que quer dar tudo de si para fazer diferente, para fazer com que o recurso do povo chegue para o povo. E o doutor Valdir, numa conversa e numa promessa feita a nós, que será feita ao povo, ele há de chegar para o povo, e assim peço que vocês peçam, dizendo a vocês: quero administrar por 4 anos aquilo que é de vocês. Quero ser o empregado de vocês por 4 anos. E eu vou entrar na prefeitura com isso aqui, com essas 2 calças e com essas 2 camisas. Tenho esse carrinho, tenho essa casa, e só isso, olha, isso eu já tenho. E fiquem espertos vocês, se eu aparecer durante esses 4 anos com mais do que essa calça, com mais do que essa camisa, porque eu estou roubando o dinheiro de vocês. É essa promessa que o candidato pequenininho como o Davi vai oferecer para a população de Amontada. E ele, junto com ele, se juntou a um que eu quero aqui saudar e homenagear, porque hoje faz 9 meses, e ele me dizia há pouco tempo que o seu pai, um dos maiores homens que a Amontada teve, foi brutalmente tirado desse mundo. E ele chamou um jovem. Por quê? Para respeitar aqueles que estão ainda sonhando. Porque a cidade, ela é feita de jovens. Recentemente nós tivemos um concurso e nós vimos mais de 6 mil pessoas. E essas mais de 6 mil pessoas, a grande maioria eram jovens que queriam uma oportunidade. E o doutor Valdir, para mostrar que tem compromisso com aqueles que estão sonhando e que têm a oportunidade, colocou um jovem, que é o Pedro Jacinto, como seu candidato a vice-prefeito, para mostrar a vocês que há por parte dele uma vontade, a vontade de dar tudo de si e pegar perto dele aquele que pensa como jovem, que é igual a um jovem, que muitas vezes se excede e muitas vezes tem que retornar ao caminho, porque assim fomos todos nós, e é assim que essa chapa se apresenta a vocês. E eu, voltando ao Dom Aldo Pagotto, quem gasta muito em campanha, botem isso na sua cabeça, botem isso na cabeça de vocês, que sejam livres para escolher com o coração aquele que vão votar. Não se embriaguem por aquele que se apresenta muito rico, não se embriaguem por aqueles que se apresentam com muito dinheiro, porque Dom Aldo Pagotto já ensinava: quem gasta muito em campanha é porque roubou ou então ainda vai roubar. É verdade! Nós vivemos hoje sob a égide da Constituição Cidadã, da Constituição de 1988. E tem mais 2 minutinhos para falar dessa Constituição.
Constituição. Essa Constituição foi a primeira Constituição depois da ditadura. Foi a primeira Constituição depois que as pessoas tiveram a liberdade de escolher. E essa Constituição deu a prerrogativa dos políticos serem empregados do povo e não do povo ser empregado dos políticos. E a partir daí, que basta que vocês que têm mais idade e vocês que são mais jovens pesquisem, a partir daí muitas transformações ocorreram. Hoje nós estamos vendo que há aposentadoria para o trabalhador rural. Por quê? Porque o povo livre ao votar escolheu os seus representantes e tinha um compromisso com ele. Hoje nós sabemos que há, por parte do governo, a obrigação constitucional de destinar 25% de tudo que a nação arrecada para a educação. Por quê? Porque nós tínhamos uma vergonha. Nós éramos um país em desenvolvimento onde mais de 50% da nossa população era analfabeta. Era aquela população, e eu quero aqui, com todo respeito àqueles que não aprenderam a ler e escrever, dizer que tinham vergonha quando perguntavam qual é seu grau de escolaridade. E ele, como se criminoso fosse, dizia: analfabeto, me deu uma almofada porque eu não sei assinar, me deu o dedão. E hoje no nosso país, nós já diminuímos, e basta que vocês vejam, quase nós não temos mais analfabeto. Isso graças à vontade livre do povo que pôde escolher os seus representantes. E essa Constituição que deu a dignidade às pessoas, aquele que trabalha tem que ter carteira assinada. Ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Só pode se entrar no serviço público através de concurso. Essa imoralidade de terceirizados, essa imoralidade de fulano que ganha morando em São Paulo, tirando o recurso que é de vocês. É verdade. Isso que acontece, essa imoralidade, ela não pode e não deve ser permitida. Por que que não pode ser permitida? Porque o artigo 1º dessa Constituição, ele diz o seguinte: todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Ou, o que quer dizer isso? Todo poder existente no Brasil tem que servir ao povo. O povo é o patrão. É o povo que tem que andar bem. É o povo que tem que andar bonito. Não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente. É o povo. Primeiro, olha se o povo está de barriga cheia. Primeiro se olha se o povo está satisfeito. Primeiro se olha se há dignidade para os jovens, se os problemas estão resolvidos. Depois de tudo estar resolvido, é que chega a vez daquele que vem para os palanques pedir a vocês, não para ser ladrão, mas vem pedir para vocês para ser administrador do dia de vocês. Que é necessário que vocês saibam, que cada um de vocês, cada um amontadense, cada um brasileiro, cada um cidadão, tem por mês uma quantia que a Constituição garante que vem para o município. E esse dinheiro, quando aquele cidadão, por uma fraqueza, ou por uma necessidade, ou por uma falta, porque a falta, e eu entendo que às vezes a necessidade faz a fraqueza, vende o seu voto, ele está vendendo o direito de ser roubado. Ele está dando a oportunidade, quando vende o seu voto, de ser roubado. Ele está dando a oportunidade do remédio faltar no posto de saúde, como o seu Estevam falou. Ele está dando a oportunidade de ter muitos terceirizados que não moram nem na cidade ganhando fortunas, enquanto vocês mendigam o emprego de um salário mínimo. Ele está dando a oportunidade de vocês verem as pessoas enriquecerem da noite por dia, porque não tem o compromisso com vocês, porque o voto de alguns deu a maioria, e esse voto não saiu do coração, não saiu da alma. Esse voto foi pago por dinheiro. E quem compra é dono. Quem compra não precisa prestar contas. Quem compra um churrasquinho, come um churrasquinho, joga o churrasquinho pra cima, enterra o churrasquinho, faz o que quiser. Se pagar, ele é dono. E vocês não são mercadorias. Então nós estamos aqui na Lagoa Grande, numa terra, num distrito de Amontada, que pela última vez que vi um prefeito que queria bem esse local,
foi quando teve a administração do seu Edilson Martins. E aqui eu quero destacar que mesmo ele estando em outro palanque, mesmo pela sua vontade ou pela sua circunstância, já que cada um de nós vive ao sabor da sua circunstância, e eu não entendo, mas respeito, ele é um cidadão e merece todo o nosso respeito, o seu Edilson Martins, com a sua forma de administrar, ele vai entrar na história de Amontada, porque é um homem que saiu com menos do que o que entrou. É um homem que passou por 3 administrações, e se veja o patrimônio do seu Edilson, pode-se dizer o que se quiser do seu Edilson, que ele às vezes era um pouco duro, que ele às vezes ele não era tão carinhoso, mas não se diz que o seu Edilson era ladrão, porque o seu Edilson deu lições para essa cidade, que ainda é uma cidade nova, de honestidade. E estou falando de uma pessoa que não está nesse palanque, que está em outro palanque, mas a essa pessoa eu quero aqui prestar minhas reverências, porque ele ensinou a uma geração de Amontada que a honestidade é um princípio que tem que ser levado do início ao fim. E há mais um artigo para me despedir de vocês. Há um artigo na Constituição também, eu falei do primeiro, que todo poder emana do povo, e em seu nome, e só em seu nome deve ser exercido. E há o artigo 5º, e o doutor Valdir, que é advogado, há de confirmar. O artigo 5º que diz que todos são iguais perante a lei. Todos têm liberdade, todos têm direito à dignidade, todos têm direito à moradia.